pessoal, aqui estamos de novo, de volta com o assunto relacionado à física, que eu tenho certeza que vocês vão aprender a amar, né? E a partir de agora a gente vai estar falando de leis de Newton. Lembra quando eu falei de força e falei que vocês veriam isso daí nas leis de Newton? Lembram? Isaac Newton? Isaac Newton tem uma história muito contraditória, vamos dizer assim, né? Diz as lendas que Newton descobriu a gravidade das quais nos rodeia através de uma situação como essa. Ele estava sentado embaixo de uma árvore, lendo, né, fazendo seus estudos, e aí ao cair uma maçã, ele observou, por que a maçã cai para baixo? Por que ela não cai para cima? Não cai para cima? Ou porque ela não vai ficar planeando, né? Enfim, o que chamou muita atenção dele é por que tudo vai em direção ao solo, por que tudo vai para baixo, tá? Isso daqui não é garantido que aconteceu de verdade. Vocês vão ver que na ciência existem muitas coisas, muitas historinhas envolvendo o contexto científico, tá? Isso daqui é uma delas, vocês vão aprender lá mais à frente, lá no seu, no 8º ano eu vou abordar isso de novo, e no ensino médio vocês vão ver isso mais a fundo, que nem tudo que a gente vê e lê é real, ok? Mas Newton é conhecido por essa imagem aqui, tá? Então quando você coloca lá no Google Isaac Newton, você vai ver todas as imagens relacionadas a uma maçã caindo na cabeça dele, ok? Então, falaremos a partir de agora leis de Newton e está relacionado à sua página 10 até a página 18 do seu livro didático, ok? Bem, então vamos lá. Leis de Newton. Primeiramente, antes da gente começar a falar de Newton, a gente tem que falar dos estudiosos que antecedeu ele, né? Então, Aristóteles, ele era um filósofo, e para esse filósofo, o movimento de um corpo dependia de uma força aplicada. Logo assim que a força deixasse de ser aplicada, o objeto deveria parar. Então, imaginem, eu vou empurrar um carrinho. Esse carrinho, a partir do momento que eu empurrar esse carrinho, é o que ele está abordando aqui, um movimento. Esse movimento que eu gerar, a partir do momento que essa força que eu apliquei, que essa força deixar de existir, ele vai parar. E não é bem assim, a gente vai ver mais à frente que não funciona dessa forma, tá? Então, primeiramente foi Aristóteles, depois aqui está representando os dois estudiosos relacionados a esse assunto, que é o assunto relacionado ao movimento, né, dos objetos, dos corpos em geral. Aqui está a foto de Galileu Galilei e Isaac Newton. Esses dois foram pensadores que contribuíram para o desenvolvimento dos estudos relacionados ao movimento, tá? Já esse daqui, que é Isaac Newton, ele é responsável pelas 3 leis de Newton, ok? Que falaremos a partir de agora. Agora, com relação ao pensamento de Aristóteles, tinha alguns conceitos errados, tá? Relacionado, claro, a gente tem que considerar também a época, né? Na visão de Aristóteles, para a época, era um avanço científico muito grande. Isso aqui foi em 384 a 322 antes de Cristo, tá? Mas atualmente a gente sabe que não funciona dessa forma, tá? A gente sabe que o que faz o corpo parar não é a força que deixa de ser aplicada. Não. O que faz o corpo parar, no caso, é aquela força relacionada à força de atrito, que a gente viu no vídeo aula passada, e a resistência do ar. E essa concepção aqui foi graças a Galileu Galilei e Newton que conseguiu alcançar essa visão. Lembrando, o que seria a resistência do ar? Resistência do ar nada mais é que a força que se opõe ao movimento por causa do atrito com o ar, tá? No contexto geral, vamos abordar aí a partir da primeira lei de Newton, tá? A primeira lei de Newton, quando fala de primeira lei de Newton, a gente lembra logo do princípio, chamado princípio da inércia. Bom, o livro dá esse exemplo, eu também vou usar esse exemplo, porque é uma rotina de grande parte de vocês. Quando você pega um ônibus, você vê que na parte superior do ônibus e também no corredor, tem um monte de local para você se segurar. Para que serve aquilo ali? Será que todos têm que se segurar? Você vê que a maioria se segura. Por quê? Com o movimento do ônibus, não precisa nem ser brusco não precisa ser um movimento brusco. Com o movimento do ônibus, você dá umas mexidas, né? E essas mexidas podem te dar uma queda também, né? Por que acontece isso? Bom, o princípio da inércia, ele
defende uma situação. Todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Todo corpo que se encontra em movimento tende a permanecer em movimento. Então vamos supor, eu entro no ônibus, eu ainda estou andando, ainda não me segurei e o ônibus dá uma arrancada. Quando ele dá uma arrancada, eu fico parada, finjo que nada aconteceu, ou eu dou uma mexida? Eu dou uma mexida, não dou? E essa mexida é para frente do ônibus ou é para trás? Para trás. Por quê? O ônibus estava parado e dentro do ônibus entra eu. Se o ônibus estava parado e eu estou parada, quando o ônibus se movimenta, o meu corpo, né? O corpo, quando eu falo corpo, esse corpo é relacionado, não está falando corpo humano, qualquer corpo que esteja dentro do ônibus a tendência é permanecer parado onde ele estava. Por isso que todos se movem. Assim como quando o ônibus está em movimento e dá uma freada, você continua indo lá para frente. Se você não se segurar, você vai dar de cara lá no vidro para-brisa, né? Por quê? Porque se o ônibus estava em movimento, a tendência do corpo ou dos corpos ali dentro é permanecer em movimento. Isso, gente, é o grande princípio usado, inclusive, com o uso do cinto de segurança, que vocês vão ver até um pouquinho mais à frente. O cinto de segurança é exatamente para proteger essa tendência do movimento do corpo permanecer em movimento quando tem uma batida de carro, tá? Bem, então, vamos lá. Nessa situação, o seu corpo entrará em movimento em relação ao motorista? Bom, imagine aqui, ó. Imagine que você esteja retornando da escola e esteja de pé no interior de um ônibus em repouso. Repouso é parado. Em relação ao piso. Quando o motorista aciona o freio bruscamente, nessa situação, o seu corpo entrará em movimento em relação ao motorista? Bom, o ônibus estava se movendo e ele de repente freou. Nessa situação, o seu corpo entrará em movimento em relação ao motorista? Sim, entrará sim. Por quê? Porque o motorista reduziu a velocidade. A tendência do meu corpo é permanecer em movimento. Então você vai cambaleando, né? O que a gente chama de catando milho, né? Bem, caso isso ocorra, houve alguma força que o empurrou lá para frente? Não. O aluno, no caso, ele estava em movimento e continuou em movimento, como estava antes, como eu expliquei anteriormente, com relação ao ônibus estar parado, o ônibus, se estava parado e deu uma arrancada, a tendência é você permanecer em repouso, por isso vai até o local onde você estava antes, né? E quando o ônibus estava em movimento, se ele para bruscamente, a tendência do seu corpo é permanecer em movimento, por isso você vai até lá na frente, tá? Nesse caso aqui, o que houve foi uma força de atrito ao frear o ônibus e que em relação ao aluno reduziu a velocidade do ônibus, ok? Então, vamos lá. Primeira lei de Newton, conhecida como o princípio da inércia, está relacionada à tendência dos corpos de manter um estado de repouso, caso já estejam em repouso, ou estado de movimento com velocidade constante, caso já estejam em movimento, ok? Bem, primeira lei de Newton. O enunciado da primeira lei de Newton nada mais é que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento com velocidade constante, a menos que seja forçado a mudar de estado por causa de uma força resultante, ok? Bem, aqui está uma charge de Garfield, da qual ele está abordando, ele está tratando, relacionando exatamente ao princípio da inércia, né? Nesse caso aqui, nessa tirinha aqui, Garfield exemplifica parte do princípio da inércia, porque para tirá-lo do repouso será preciso uma força resultante que atue sobre ele. A situação do ônibus que a gente exemplificou no slide anterior complementa o princípio da inércia, que para modificar a velocidade de um corpo em movimento, também é preciso que uma força resultante atue sobre ele. Quando o ônibus é freado, né, que é a força de atrito que diminui a sua velocidade, isso nada mais é que a definição. Por que o ônibus é freado? Como que isso acontece? Bom, para o ônibus frear, existe todo um mecanismo, né, lá na roda, da qual entra em atrito para poder fazer diminuir a velocidade da roda. E aí o ônibus vai freando, tá? Então, quando o ônibus é freado, que é freado a partir da força de atrito que diminui a sua velocidade, os passageiros fazem uma força para evitar continuar com a mesma velocidade que estavam antes. Então, quanto maior for a velocidade do ônibus, mais você tem que se segurar, porque numa freada, a tendência
de você cambalear para frente vai ser relacionada à velocidade que o ônibus estava, tá? Inclusive, quando a gente fala de cinto de segurança, se o carro está a 100 km por hora e de repente dá uma batida ou ele, enfim, um acidente, o seu corpo é lançado, se você tiver sem cinto de segurança, o seu corpo é lançado a 100 km por hora. Vai ser um movimento constante de acordo com como ele estava anteriormente, tá? E aqui também está outro exemplo, só que nesse caso não dá para usar cinto de segurança, né? Aqui, por exemplo, está um exemplo aqui, por exemplo, nessa imagem, demonstra um jockey que continua ao cavalo dar aquela parada, ele continua seguindo para frente, o movimento para frente, por causa da inércia. O cavalo parou bruscamente. A velocidade que o cavalo estava, e quando ele para, o corpo será lançado para frente na mesma velocidade que o cavalo estava, tá? Porque a velocidade é constante, ok? Então, e no cinto de segurança, no caso, o cinto de segurança, a gente sabe que é para dar segurança, para que você, numa batida, não seja lançado para frente. O cinto de segurança é responsável por fazer uma força sobre o condutor e os passageiros, impedindo-os de continuar com o movimento anterior. Galera, eu coloquei um micro vídeo, basicamente, para mostrar o exemplo, né? Porque vocês vão fazer um experimento, que a página que vem à frente é do experimento. Já que a gente não poderá fazer aqui, eu vou mostrar um vídeo para vocês o que seria esse procedimento que o vídeo está pedindo. Então, observe. Bem, o que vocês puderam observar nesse vídeo? Bom, ele colocou um copo, colocou uma cartolina em cima do copo e uma moeda em cima. No livro, ele só pede para você colocar a cartolina na mesa e a moeda e puxar a cartolina. O que mudou ali foi só a presença do copo, tá? Isso não muda em nada, tá? Se eu colocar a cartolina na mesa, colocar a moeda em cima da cartolina e puxar em alta velocidade a cartolina, a moeda continuará também no mesmo lugar, assim como aconteceu ali. Isso daí prova o princípio da inércia. Se a moeda estava parada, ao realizar um movimento, a moeda tende a permanecer parada, ok? E isso está relacionado ao princípio da inércia. Agora, esse será outro vídeo para mostrar com relação ao segundo experimento do seu livro, das quais mostra colocando várias moedas uma em cima da outra, tá? Então, reparem. Repararam que ele colocou várias moedas, uma em cima da outra, e ao empurrar com a régua, só saía a que ele empurrava, não saía todo o grupinho de moedas. Também está relacionado ao princípio da inércia, ok? Essa é a prática relacionada aí com os vídeos que eu mostrei para vocês, tá? Então você vai colocar aqui, a única diferença é que ele não botou o copo, mas não faz diferença nenhuma pro teste prático, tá? E aí ele pergunta... puxa a cartolina para o lado, iniciando o movimento lentamente, de modo que a moeda acompanhe a cartolina. Primeira parte você vai fazer devagar, já a segunda parte você vai fazer rápido. Aí ele pergunta, continue movimentando a cartolina e pare bruscamente. A moeda continuou no mesmo sentido de movimento? Sim. Por quê? A moeda ela continua no mesmo sentido de movimento devido à propriedade de manter o estado de movimento com velocidade constante. Isso é a definição de inércia, tá? Aí o segundo experimento, empilhe várias moedas e coloque-as sobre uma mesa lisa ou sobre a própria cartolina. Com a parte mais fina de uma régua, bata rapidamente na lateral da moeda inferior, na base da pilha de moedas. Descreva o que ocorreu. No caso, quando você fizer isso, a moeda
de baixo, né, a moeda que você vai estar empurrando, ela vai se mover e ela vai sair da posição em que ela está, sem que as outras moedas, as moedas superiores, se movimentem. Aí ele pergunta, por que isso aconteceu? Porque as moedas superiores têm a tendência de manter o estado de repouso, princípio da inércia. Galera, a partir da segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton, eu vou estar falando no próximo vídeo, ok?